Linda e querida e amorosa igreja do Iguatemi. Agora eu quero apresentar para a igreja o pastor Valdeci Júnior, um companheiro de ministério aqui na associação, um homem de Deus, trabalhou na Novo Tempo durante 5 anos, fez um trabalho extraordinário, deixou sua marca, no caso ali, na TV Novo Tempo. Hoje nós temos o privilégio de tê-lo conosco na Rádio Novo Tempo, e a página de Reforma e Reavivamento da Divisão Sul-Americana, ele é a pessoa responsável. O pastor Valdeci nos atendeu o convite com muito carinho, com muita presteza, e nós queremos, em nome da Igreja do Iguatemi, te agradecer de coração e suplicar que Deus continue atuando através da tua vida, da tua linda família. Quero dizer que há pessoas aqui que estavam orando e continuam orando por ti. Pastor Valdeci Júnior, aqui está a Igreja do Iguatemi. Passo então para suas mãos o nosso querido rebanho. Eu que agradeço, pastor Ibson, por me receberem aqui. Agradeço a vocês por me receberem. E tenho certeza que mais feliz ainda está o Pai do céu por nós virmos à sua casa, não é? Ele diria, e Ele está dizendo para cada um de nós hoje de manhã: sejam bem-vindos à minha casa. E trago um abraço dos gringos caxienses. Atualmente eu estou em Caxias do Sul. E sinceramente eu pensei que não iria chegar aqui hoje, por ouvir muita notícia, né? O protesto dos caminhoneiros. Mas dizem alguns que se fazem entendidos do assunto que o governo tentou apressar o fim do protesto, né, dos caminhoneiros, para que não servisse de faísca, de combustível para o protesto que está chegando dia 15 de março. Né? Eu não vim aqui fazer propaganda do protesto do dia 15 de março, mas você deve estar ouvindo em alguma mídia, você deve estar lendo, você deve estar talvez até sendo abordado em alguma rede social, que há um grupo de pessoas que querem o impeachment da nossa presidente. E nós não nos posicionamos sobre isso, nós como igreja, esse não é o nosso assunto, não vim aqui emitir opinião sobre isso, mas uma coisa é fato, não tem como a gente negar o que está acontecendo. E quando a gente vê essa angústia do brasileiro, com esses protestos desde 2013, a gente sabe que se resume em uma coisa: o descontentamento, a indignação para com a corrupção. Agora, o que me preocupa não é exatamente isso, porque a gente sabe que se tira Dilma, vai colocar quem? Tudo bem, eu acredito que existam políticos honestos, mas o que um vai fazer praticamente sozinho? Então nós somos vítimas de um sistema inteiro complicado. E quando a gente para de pensar no sistema, se a gente desce mais no caule, mais perto da raiz do problema, a gente chega na ética do comportamento do brasileiro. Nós somos corruptos. Nós somos educados desde pequenos, a não cumprir com horários, a não devolver o troco, a não respeitar a lei de trânsito, a burlar as regras. E quantas vezes eu já fui levado a dar jeitinhos brasileiros, a procurar alguém que tem influência lá dentro, para ajudar no trabalho, na vaga no hospital, na construção, em alguma liberação, alguma coisa. Pois saiba que se você já deu um jeitinho brasileiro, eu até costumo dizer que o jeitinho brasileiro poderia ter outro título: corrupçãozinha brasileira. E nós temos esse jeito de ser. E se você já deu um jeitinho brasileiro, você foi um corruptinho. Eu também já fiz isso. Eu não vim aqui para lhe ofender, mas para a gente parar para pensar numa coisa, que a situação é muito maior do que o que a gente vê no noticiário ou na mídia. E
Nos últimos anos, rodando por esses cantões do Brasil, e o trabalho da gente é lidar com pessoas, é conversar, eu abro o meu coração para dizer para você que eu ando frustrado e desiludido, que quando eu olho para a situação do nosso país, penso assim, o que poderia ser feito? Eu não sou formado em sociologia, eu não sou político, mas a gente dá os pitacos da gente, a gente tem as ansiedades da gente. E eu, cá comigo, fico pensando, não tem jeito para o Brasil não, não tem solução. Porque isso é um problema nosso, de todos nós, qualquer um que for de nós que fosse colocado lá, não iria mudar o modus operandi da coisa. Mas a crise, nós não somos os únicos que vivem em crise. Digite no Google, crise mundial. Sabe qual o assunto mais relacionado que vai aparecer? Petróleo. O Google não é especialista em crise e nem em economia, mas ali aparece alguma coisa. E você vai ver financeiros, você vai ver jornalistas, você vai ver economistas discutindo sobre o petróleo. E nós não estamos isolados com a nossa crise da Operação Lava Jato. Muitos problemas no mundo. Não existe mais economia totalmente sólida e protegida. As fortes economias vivem a tensão de estar a um fio de alguma coisa se romper. Parece que o mundo não se sustenta. E o homem, nessa ganância por aumentar o patrimônio, a economia, por crescer, vai destruindo a natureza e que vai virando um ciclo que a gente não sabe o que é causa e o que é efeito, porque de repente a natureza reaparece revoltada, destruindo a natureza, a riqueza que foi acumulada. Isso não é de agora. Albert Einstein disse ao seu parente, o presidente Roosevelt: atenção, o planeta Terra pode ser destruído. Eu gosto do jornalista Philip Yancey, escreve devocionais, e uma frase dele que me chama a atenção: o planeta e todos os seus habitantes estão emitindo uma corrente constante e de baixa frequência de sinais de desespero. Claro, isso é uma paráfrase do apóstolo Paulo, de Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação geme, e como se estivesse em dores de parto, e ele continua o texto. Então, estas matérias atuais que surgem nos meios de comunicação, como uma série que a revista Veja trouxe, falando da natureza, com títulos como A Terra está no Limite, como uma série da TV Record, comentando a natureza e trazendo títulos, Fim dos Tempos, como talvez, parece até super alarmante, o que a Super Interessante coloca, sensacionalismo com títulos do tipo, o fim do mundo começou. Isso não é novidade, isso é profético. E se a gente sai da literatura mais popular, a gente tem pensadores também preocupados. O astrônomo da Grã-Bretanha, Martin Rees, escreveu no seu livro Nossa Hora Final, que nós temos pelo menos 7 grandes possibilidades de autodestruição como seres humanos. Paul Crutzen, um cientista holandês, disse que nós não estamos mais no Holoceno, estamos no Antropoceno. Talvez seja por isso que Richard Posner, no seu livro Risco e Resposta, diz que a humanidade está correndo riscos de ser aniquilada por cataclismos naturais, mas não somente naturais. E a gente não precisa ler nada. É só olhar, por exemplo, para São Paulo, nos últimos meses e semanas, e qualquer um sabe que esteve a um fio
de ter uma falta de água não total, não parcial, mas total. Já pensou se isso acontece? As epidemias, a fome, seria uma catástrofe para o Brasil inteiro, uma desgraça. Pessimismo. Eu não sou pessimista, eu estou olhando o que está acontecendo. E a maneira como o mundo está se comportando, como tudo no mundo está acontecendo, nós nem precisaríamos, mais longe de mim blasfemar, mas só para a gente parar para pensar, nós nem precisaríamos mais de Bíblia, de profecia, e nem de Deus, para chegarmos à conclusão que o mundo está em seu deadline, está no fim. Não é sensacionalismo, eu não sou sensacionalista. Eu simplesmente estou relendo o livro O Grande Conflito, atualmente estou um pouquinho para frente da metade do livro, e estou olhando os noticiários, e estou lendo. Se você pegar qualquer um desses estudos bíblicos comuns, ouvindo a voz de Deus, qualquer um outro, ou esses que tem até no final da Bíblia, de algumas Bíblias, tua Bíblia tem, e pegar aquele estudo bíblico, sinais da volta de Jesus, e aquelas passagens bíblicas básicas, pegue e reestude de novo, reestude essas passagens, e olhe o que está acontecendo, olhe para fora da janela, você vai chegar à mesma conclusão. A conclusão, sabe de quê? De que chegou a hora. Você vai ser levado a dizer como Jesus: Pai, é chegada a minha hora, chegou a hora do mundo. Quando foi que Jesus disse essas palavras? Você se lembra? Quando ele disse isso? Em que lugar? Na cruz? Tem um outro lugar que Jesus, tem um outro lugar na Bíblia em que estão relatadas as palavras de Jesus assim. É na oração sacerdotal de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 17. Abra o seu celular em João capítulo 17. Só deixa ele offline aí, em modo avião. Mas procure João 17 aí. O verso 1, no verso 1 tem uma expressão que me chama muito a atenção. Jesus vinha conversando com os discípulos, dando-lhes instruções desde o capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, todos fazem parte de um mesmo grande capítulo. E depois que Jesus disse algumas coisas aos discípulos, ele olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. É chegada a grande hora, Pai. Jesus estava na iminência de alguma coisa bem grande que iria acontecer. E você conhece o contexto bíblico. Após essa oração, ele foi preso e veio a sua paixão, a sua morte. Mas sempre que alguma coisa grande vai acontecer, parece que eu estou redundando, mas eu vou lhe explicar. Outras coisas grandiosas acontecem na véspera. Quando eu vou aconselhar jovens que estão se preparando para o casamento, aquele processo que o pastor faz com um casal de noivos que vai se casar, eu costumo perguntar para eles assim: vocês brigam? Vocês têm o costume de sempre quebrar o pau assim, não? Não, a gente não briga não, pastor, não brigamos não. A maioria fala que não briga, sabe? E aí eu costumo dizer, então é o seguinte: nas próximas semanas agora, quando vocês brigarem, aí já me olham torto. Você não olhe para ela baseado nessas brigas atuais, olhe para ela baseado em quem ela é para você nos 2 anos
de hoje para trás. E aí eu digo a mesma coisa para ele. E eles acham que eu estou meio fora da casinha. Mas é verdade, coisa natural é brigar um pouco antes do casamento. Por quê? Porque quando está se aproximando o casamento, a noiva tem um empreendimento tão grande, de tantos assuntos, de tantas coisas. É um estresse, é uma empresa enorme para chegar na cerimônia do casamento, o preparatório. O que um casal de noivos faz antes da cerimônia? O que um estudante, um pré-universitário faz antes do vestibular de medicina? Parece a fumaça do tormento de Apocalipse 14, não tem descanso nem de dia nem de noite, né? Com aquele monte de apostilas estudando. O que um bacharel em direito faz antes de uma prova da OAB? Quando algo grandioso está para acontecer, algo grande já tem que acontecer antes. Como um desportista à véspera da grande competição, como um combatente à véspera da guerra. Jesus passou por grandes embates aqui no mundo, e se você observar, sempre antes do grande embate, do grande feito, do grande desafio, tinha uma coisa. Antes de ele começar o ministério, ele vai para o deserto e fica 40 dias lá orando e jejuando. Antes de andar sobre o mar e de dar ordem ao próprio mar, ele sobe ao monte para orar. Antes de expulsar o demônio que ninguém conseguia expulsar, ele estava no monte da transfiguração. Antes de nomear seus discípulos, ele passa a noite orando. E aqui é mais um caso desse, só que aqui em João 17 está relatada a maior oração de Jesus que ficou transcrita para a Bíblia. Aqui, dê uma olhada no seu texto aí, provavelmente tenha 3 títulos aí em João 17. Na Nova Versão Internacional aqui eu tenho do verso 1 ao verso 5, Jesus ora por si mesmo, comunhão. Lembra dessa palavra? Do verso 6 até o verso 19, Jesus ora por seus discípulos. Eram as pessoas com quem ele se relacionava. Relacionamento. E do verso 20 até o final, verso 26, Jesus ora por aqueles que viriam a crer. Que senso de missão! Esse capítulo pode ser dividido em comunhão, relacionamento e missão. Jesus tinha consciência de que tinha chegado a hora. E ele tinha uma grande batalha à frente, e ele precisava vencer. E as vitórias são sempre precedidas de grandes preparos. E se você quiser vencer o contexto desse mundo que se aproxima, que eu comecei a aterrorizar aqui na minha introdução, você precisa se preparar para uma vitória espiritual. A guerra é espiritual. Ela não é intelectual, ela não é financeira, ela não é de inteligência, ela não é em nada que você tem, é em algo que você não tem e precisa receber. Pastor, esse lance de espiritual aí, né, mundo cósmico, essa coisa aí, eu não consigo enxergar muito bem isso aí. Se você não acredita que a guerra é espiritual, você não sabe nem o que pensa, porque a pergunta seria, então o que você veio fazer aqui hoje de manhã? Mas eu sei que não é assim. Se você veio aqui hoje de manhã, é porque você acredita. E acreditar se você ou não, essa guerra acontece. E o seu comportamento diante dela, a maneira que você olha para o fim do mundo e se preocupa em preparar-se para ela, demonstra o quanto a volta de Jesus é importante para você.
E o quanto a volta de Jesus é importante para você, também serve para demonstrar o quanto você vai estar preparado por sua ocasião ou não. Só que você não precisa ter medo, você não precisa ficar desesperado, porque Jesus deixou para a gente a maneira. A volta de Jesus é importante, acontecerão os eventos finais e muita apreensão, sim, mas o maior sofrimento humano foi Jesus quem passou, e aqui ele deixou 3 coisas, do verso 1 ao verso 5, acompanhe na sua Bíblia. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna aos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso aqui é intrigante. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, orando por si. Não é egoísmo, senso da dependência com Deus, senso de necessidade total de Deus. Se ele tinha esse senso, e a gente, e eu, e você só vai vencer se você orar. Mas não é a oração pelo almoço ou pela janta. Pegue o seu celular, coloque para despertar aí você, não sei, meia hora, mais cedo, 1 hora, lava o rosto, ou vai para um canto separado na sua casa, ou separe qualquer outro momento do dia, mas marque na sua agenda, tão importante quanto seria um check-up médico, tão importante quanto seria um encontro com a namorada. Separe isso, fique em off de tudo o resto, e ali converse com Deus todos os dias, e diga para Deus quem você é, o que você pensa, o que lhe traz ansiedade, quais são as suas maldades do coração, suas más intenções, quais são suas alegrias, suas boas intenções, seus sonhos. Tem tanta gente por aí querendo encontrar o melhor amigo, para quem pudesse se dizer tudo, a alma gêmea, indo ao psicólogo. O psicólogo traz muita coisa também, traz a parte dele profissional, mas tem gente que vai ao psicólogo para ser ouvido, e tem gente que não tem nada disso, e aí se afunda e se autodestrói na prostituição, nas drogas, em outros vícios degradantes. E você tem para quem se abrir, para quem dizer tudo, para Deus, e contar tudo sobre você. E aí, quando essa oração estiver terminando, você está se esvaziando, e quando você estiver terminando de esvaziar-se, você pede para Jesus lavar tudo que ficou de manchas e marcas ali com o sangue dele. E aí ficou aquele vazio que só Deus pode preencher. E aí você convida o Espírito Santo, suplica para Deus o batismo do Espírito Santo, e não levante da oração enquanto não estiver respirando profundamente em paz, sentindo a certeza da salvação. Experimente isso diariamente. E aí, quando você estiver assim, não terminou a oração. Aí vem a segunda parte da oração. Jesus ora por seus discípulos. Como nós avançamos no tempo e hoje é todo um dia de vigília, eu vou deixar aqui uma tarefa para casa para você.
Leia em casa João capítulo 17 inteiro em meditação e oração depois. Um tema para casa hoje à tarde, ok? Mas aqui, Jesus mostra que ele não estava preocupado só consigo. Mas isso é meio óbvio. Agora, o irônico é que às vezes a gente não considera isso óbvio. A gente ora, nós oramos só por nós mesmos, pelo nosso interesse e pronto. Agora, se a oração é tão boa, se faz tão bem como vocês viram, como nós vimos nesses 10 dias de oração, se tem tanto benefício para mim, e eu não oro por quem eu amo, então eu não acredito nesse benefício da oração, ou então eu não amo os meus chegados. Então terminou de falar tudo sobre você, aquela oração que eu estava descrevendo, agora ore por sua mãe, e fale tudo sobre ela. Você conhece a sua mãe, você sabe as ansiedades, você sabe os sonhos, as dificuldades, você sabe o que ela tem e o que ela não tem. Converse detalhes da sua mãe com Deus. Terminou de orar pela sua mãe, ora pela sua sogra. E aí vem a parte boa, porque Deus é justo juiz. E aí terminou de orar pela sogra, ora pela esposa, pelo filho, pelo primo. Sabe, não é orar assim, oração intercessora. Tem uma lista aqui, ó. Aqui está aqui, Senhor, fulano, cicrano, beltrano, em nome de Jesus, amém. Não. Se são chegados teus, você tem prazer de falar sobre eles. E até se não fossem chegados, em vez de falar de alguém para os outros, é melhor fofocar para Jesus. Jesus orou pelas pessoas que conviviam com ele. Ore pelos seus. E às vezes a gente se pergunta, mas onde é que Jesus achava tanto assunto para ficar a noite inteira orando? Está aí, na oração intercessora. A oração intercessora pode não ter fim, quando você começa a orar detalhadamente pelas pessoas. Mas aí terminou de orar por todas as pessoas que ama, ok, vamos levantar? Não. Aí vem a última parte, no verso 28, vamos ler essa parte. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus segue orando pela missão, pelo ministério, pela igreja, pelos ministérios. Você ora pela missão? Você ora pelos problemas da pregação do evangelho? Pelas dificuldades, pelo avanço da pregação? Você ora pelas necessidades da igreja? Venha para, pastor, eu não sei como é que eu oro sobre isso, eu não sei os detalhes. Então nessa parte da oração, peça para Deus lhe dizer o que é. Venha para a igreja com uma caderneta, ou então abra o seu dispositivo eletrônico num editor de notas, e vai anotando os pedidos de oração que você ouve. Anote o que você ouve os líderes falarem sobre o trabalho da igreja. Chegue em casa, planeje um ministério pessoal seu, e depois de planejar um ministério pessoal, ore sobre a missão da igreja, ore sobre a sua missão, e aí você vai estar na parte mais sublime da oração, mais altruísta, mais missionária, que não é orar nem por si mesmo e nem pelos seus chegados que você ama. Faça uma lista de pessoas que você sabe quem são, mas são distantes de você e inacessíveis, e ore por elas também. Sabe, é importar-se com o que Cristo importou-se, é sintonizar a mente com a mente de Cristo. Cristo está perto de voltar, e aí diante disso o que é importante? Eu cresci nessa igreja ouvindo sempre assim. Acontece uma coisa alarmante, aí meu pai, minha mãe e meus parentes dizem, é agora Jesus volta, agora assina o decreto dominical, e nunca foi assinado até hoje. Mas eu não sou descrente, é que o mais importante não é isso, o mais importante é se chegou ou não a hora na minha vida, se chegou ou não a hora de eu passar por um acidente inesperado de trânsito, de eu ser vítima de uma bala perdida, de uma notícia de câncer, de uma parada cardíaca. Ninguém está livre, mas eu não vim aqui fazer medo em você.
A questão é que nós precisamos viver essa alegria de estar salvos a todo momento, porque isso é a alegria de ser cristão. Então, ore como se você estivesse lá no meio do mato, com um sequestrador, com um revólver na sua nuca. Que isso nunca chegue para você, mas ore assim, porque isso vai determinar o que é importante para você. Quando lhe tiram tudo, até mesmo a roupa do corpo, até mesmo a saúde, e sobra-lhe somente a respiração, o que é importante? Minha família e eu estávamos trabalhando no estado de Alagoas. Meu sogro aqui no sul estava lutando para viver, mas ao mesmo tempo cansado de viver. E nós procurávamos animá-lo. Eu telefonava e dizia: seu Miro, a Fátima está grávida, minha esposa. Aguenta firme, o senhor precisa conhecer a próxima netinha. E ele dizia: mas eu não aguento mais, meu filho, está difícil. Mas o senhor consegue, seu Miro. E orava com ele, até que chegou um dia em que minha cunhada telefonou e disse: chegou a hora. Chegou a hora. Vocês precisam vir. E aí nós fizemos uma viagem louca, cara, cansativa, desesperada, com esperança no coração que Jesus estava cuidando, mas esse tipo de viagem que você sabe. E depois de não sei nem quantas horas de viagem, quando chegamos a Taquara, nem fomos para casa, fomos direto à igrejinha, para o hospital onde ele estava, e ali ele estava inconsciente, dormindo, sedado, sei lá. Nós nos inteiramos mais da situação presente. Depois de uma meia hora ali, a gente percebeu que minha esposa não estava bem, ela estava grávida e tinha passado por muito desgaste. Bom, tem que voltar para Taquara para descansar. E eu, o que eu faço? Também mereço descanso? Não, vou ficar aqui no hospital. Essa noite eu serei o acompanhante hospitalar do seu Teodomiro. Não, mas você está cansado. Não adiantou que insistissem comigo. E naquela noite, eu aproveitava cada lacunazinha de tempo quando ele recobrava a consciência. E eu falava de Jesus para ele. E eu cantava de Jesus para ele. E eu orava a Jesus com ele. E foi uma vigília, aproveitando cada momento. Por quê? Por causa da consciência de que tinha chegado a hora. Quando o dia amanheceu, minha esposa voltou. Às 7h25, 7h25, ela entrou no quarto. Veio ele recobrou a consciência um pouquinho. 7h30 ele faleceu. Ele estava esperando ver a última filha que faltava chegar para a reunião de família. Parece que ele tinha marcado a hora. Não. Deus estava cuidando dele. Mas o seu Teodomiro cresceu e educou os filhos com esse assunto da volta de Jesus. Eles são ali da Fazenda Passos, um dos berços do Adventismo, e sempre falaram disso. Só que naquela hora, o mais importante para o seu Miro não eram as notícias do mundo, não era a fome, o terremoto, os sinais da volta de Jesus, não era se o mundo está no fim ou não. O mais importante para ele é que ele estava em seu fim nesse mundo. Você já fez uma reflexão sobre a sua própria vida? Dali daquele hospital nós vestimos as nossas vestes de luto, e fomos para um funeral. A vida tem muitos momentos alegres, mas a vida tem muitos momentos tristes também. Você deve, ao ouvir eu dizer coisas essa manhã, ter feito uma reflexão sobre a sua vida e ter lembrado de detalhes também. O mais importante não é saber que dia e que hora Jesus vai voltar,
não é saber a última notícia vinda do Vaticano ou de Washington. O mais importante é saber como está a sua vida e, junto com isso, como Deus olha para isso. Porque depois das suas lágrimas, se você se apega à fé, por saber que essa é a confiança que nós temos, Deus vai aparecer para você cumprindo a promessa de que existirá um novo amanhã. E é por isso que nós viemos nessa manhã fazer o que Jesus fez naquela ocasião em que ele fez essa oração de hoje pela manhã. Entrar em comunhão com Deus através do símbolo máximo que ele deixou, a ceia. E Deus lhe chamou nesta manhã para isso. Se você se sente indigno, pecador, eu não tenho dignidade de tomar a ceia, Jesus apresenta para você a dignidade dele, porque digno é o Cordeiro. E ele lhe convida a participar da graça, da misericórdia, de receber o seu perdão através da ceia. Sabe? Como um símbolo de que um dia estaremos juntos para sempre. Muito mais juntos do que sozinho. E um dia você nunca mais vai precisar chorar. Você quer viver isso? Eu quero viver isso. Então vamos começar a experimentar isso desde agora. Ao ouvir essa canção, converse com Deus, para que Ele faça de você um vitorioso dessa realidade. E ao terminar essa canção, comece a degustá-la através da ceia que será servida. Vestes escuras para o adeus, dói meu coração e lágrimas vêm, mas ao sofrer me apego à fé, pois é a certeza e confiança, pois eu sei, existirá um novo amanhã, um reencontro Deus prometeu, estaremos juntos por muito mais tempo que a sós. Eu sei, nunca mais vou chorar quando Cristo voltar e nas nuvens me abraçar. Quem dorme no Senhor ressuscitará. A dor e o sofrer da separação, estaremos juntos eternamente, num lugar tão feliz, porque eu sei, existirá um novo amanhã, um reencontro Deus prometeu, estaremos juntos por muito mais tempo que a sós. Eu sei, nunca mais vou chorar quando Cristo voltar e nas nuvens me abraçar. Viveremos então sem separação, com sorrisos de amor, ao louvarmos nosso Senhor. Existirá um novo amanhã, um reencontro Deus prometeu,
chegou a hora de vivermos essa realidade no nosso coração, de respirarmos isso. Portanto, ao participar da ceia, que você receba esse carinho de Deus por você. Deus preparou essa ceia para nós nessa manhã. Assim como Jesus orou por você, aqui no verso 27 de João 17. Jesus preparou com carinho também. Porque antes ele pisou o lagar, como pode ser lido na Bíblia, que o irmão Edson vai ler para nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Convidamos a querida igreja para ajoelhar-se a fim de fazermos oração de consagração dos símbolos. Santo, sempre eterno, maravilhoso Pai, como teus filhos, ajoelhados numa expressão sincera de reconhecimento da grandeza do teu ser, das manifestações do teu poder em nosso viver. Louvamos-te pelo triunfo da cruz, pela vitória obtida entre o céu e a terra, no corpo, na pessoa amada de Jesus. Ao nos reportarmos para o que aconteceu no Calvário, sentimos-nos profundamente amados e temos provas inteligentes e irrefutáveis, contundentes, de que o Senhor nos ama e está disposto a fazer tudo em favor da nossa redenção. Nós derramamos a nossa vida aos teus pés, num preito de gratidão por tão grande salvação. Acalentamos em nosso coração, chegamos a ser aquecidos pela fé, de que em breve Jesus virá. Enquanto isto não acontece, aqui estamos nós, revivendo o seu sacrifício, através dessa cerimônia tão sublime que Ele nos deixou e ordenou. E agora, Pai, como ministro do Evangelho, oro pela consagração desses dois sublimes símbolos, o pão que representa o corpo de Cristo, a encarnação, o mistério do amor que redime. Ele nos amou a ponto de assumir o corpo humano por toda a eternidade. Que coisa assombrosa! Deus se tornou como um de nós para sempre. Também oro, Senhor, por cada pingo de sangue que foi vertido no Calvário, que foi derramado ali, no madeiro do perdão, e este suco de uva, que representa, que simboliza o sangue, a vida de Deus, está aqui para tomarmos e experimentarmos o que aconteceu na cruz, a morte que nós merecíamos,
O Senhor, em Cristo, a tomou para si, e a vida eterna que Ele merecia, Ele nos doou pela graça e por tão grande amor. Conscientes, pelo conhecimento da revelação do Teu amor, por meio da Tua palavra, nós Te louvamos, nós Te amamos e nos entregamos totalmente em Tuas mãos. Confessamos-Te os nossos pecados e suplicamos não somente perdão, como também poder para viver à altura da cruz e vivermos por amor a Cristo a autonegação e encontrarmos na autonegação o segredo da santidade e da felicidade. Portanto, Pai, que ao participar desses dois símbolos, o Teu Espírito Santo continue reconstruindo em nosso homem interior a imagem de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Convidamos neste momento os diáconos para que recebam o pão e o suco de uva que representam o sangue e o corpo de Cristo. Nós temos aqui homens que servem aos que servem. E pedimos à congregação, todos aqueles que participaram do lava-pés, que irão participar nesse momento, que por favor coloquem-se em pé, por gentileza, e aguarde o momento em que você receberá os dois símbolos. Você vai receber o pão e o suco de uva de forma conjunta. Ao receber, sente-se e continue em espírito de oração. E aguarde o momento quando todos participaremos juntos. Foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade
de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando derrame ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e o prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muito com sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrarei a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição, e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio do precioso bálsamo, chamado nardo puro, e derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória em mim. Então dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, entregou a Jesus. Quereis que vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata.
Alguém que pretende participar da ceia não foi servido? Alguém? Precisamos levar um emblema para alguém? Precisa em cima, ali em cima. Vamos pedir a gentileza aqui. Apenas. Enquanto esse símbolo vai, vou adiantar em dizer uma coisa. Nós tentamos amenizar a dor do mundo, mas a realidade é que para os conflitos do Oriente Médio, para a situação do ecossistema, para a economia mundial, para a política brasileira e para tantas outras coisas grandes, realmente não há solução. Não há solução sem Deus. Como canta a Alessandra Samadello, não há esperança para um mundo que não tem Deus. Jesus avisou isso em João 16, 33. No mundo passareis por aflição. Mas você sabe, o verso não termina aí. Como o verso termina? Mas tem de bom ânimo, porque ele disse que ele venceu o mundo, mas ele veio para dar-nos o exemplo. Meu querido, esse mundo vai sim de mal a pior, mas você pode vencer esse mundo, e só há um meio de você vencer esse mundo, através de seguir o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, através da oração que evoque a comunhão, o relacionamento e a missão. Jesus nos chama aos seus pés para aprendermos dele e depois sairmos colocando em prática. Mas alguém que pretende começar a colocar isso em prática hoje de manhã e não foi servido ainda com os símbolos da ceia? Ok? Participamos todos juntos deste símbolo do pão, então. E por esse ato simbólico você está dizendo: Senhor, eu aceito o teu sacrifício na cruz, lá no mais profundo do meu ser. Por favor, venha revitalizar-me espiritualmente, assim como o pão nutre o corpo, venha nutrir a minha vida espiritual. Isso é possível somente através do poder apresentado pelo sangue de Cristo, que pode nos lavar e nos purificar. Portanto, participemos todos juntos também deste símbolo, internalizando em nós a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Pedimos a gentileza dos diáconos responsáveis para recolherem os cálices neste momento. Ainda em atitude de reverência, continuemos
onde estamos, para a entrega agora dos cálices. Queridos, o cálice não representa vida, mas representa exatamente o que nós temos para dar a Deus. Nós temos um coração de vidro que precisa ser esvaziado do eu, para que a vida de Deus possa preencher completamente. Ao devolver o cálice, você está dizendo: Senhor, é isso que eu tenho para te dar, é isso que realmente eu sou, é isso que eu tenho, um coração de vidro, frágil, que a qualquer momento pode se quebrar. Mas eu quero atender o teu apelo. Dá-me, filho meu, o teu coração, do jeito que ele está. Entrega o teu coração a Cristo, com as marcas do sangue de Jesus. Por mais que você tenha tomado o líquido, o conteúdo do cálice, mas ficou pelo menos algo, pastor, coloca a sua mão aqui por gentileza, que equivale no mínimo a um pingo do sangue de Jesus. Seu coração está marcado. Pingos do sangue de Cristo ficaram no teu coração. Que pela graça de Deus você entenda que neste sangue há vida divina, vida eterna. Louvado seja o Senhor por isso, amém? E queridos, diante desta realidade, nós temos agora a satisfação em Cristo de sairmos daqui com o nosso coração transformado, renovado, restaurado pelo perdão e pelo poder de Jesus, amém? Já tivemos então nosso momento de tristeza, nosso momento de reflexão, de introspecção, mas agora é o nosso momento de gratidão por tão grande salvação, amém? Então saiba, e que espero que você também sinta, que você é uma pessoa totalmente perdoada. E que se Jesus voltasse agora, pastor, nossa igreja todinha seria arrebatada. Aleluia. Para o encontro com o Senhor nos ares. E diante então desta certeza da salvação, nós apelamos para que vocês se levantem e cumprimentem uns aos outros com um abraço da salvação em Jesus Cristo. Por favor, se levante agora, o momento de vocês se confraternizarem. Pela alegria da salvação, que sejamos completamente abençoados pelo Senhor. Deus seja louvado. Este é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo acontece pela fé. Convidamos o quarteto para que se aproxime e louve ao Senhor nesse momento de regozijo, de muita alegria. Estou ouvindo o alarido da salvação no arraial de Deus. Estou contemplando um povo
alegre, feliz no Senhor. Estou vendo o que Davi falou no Salmo 51, a alegria da salvação. Pedimos ao pastor Valdeci que se posicione à porta para receber os cumprimentos da igreja. E enquanto isso ouviremos esta música de despedida. E hoje à tarde estaremos aqui para as reuniões que acontecerão às 5 horas da tarde e para o culto que teremos dos jovens com o pastor Valdeci às 18 horas. Igreja querida e amada, sinta-se perdoada e esteja conosco no decorrer destes programas em Cristo Jesus. Amém. Eu louvo a Cristo. Deixou seu trono, tornou-se humano, desceu do céu e se humilhou, trocou a glória por minha culpa. Somente Cristo tem tanto amor. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Muitos milagres Jesus fazia, curava a dor do sofredor, tinha poder de perdoar. Somente Cristo tem poder para me salvar. Eu louvo a Cristo, Filho do Deus vivo, que numa cruz por mim se entregou, pois não há outro e nem haverá, somente Cristo é Salvador. Sem merecer, foi condenado, se entregou
para morrer.